Dalva vai fazer a prece. A Dalva é do pai, tá, gente? Posto de auxílio espírita. A palavra com a Dalva. Então, vamos elevar o nosso pensamento, pedir aos nossos mentores espirituais para estarem conosco, nos dirigindo, nos auxiliando neste momento, cobrindo todo esse grupo de boa vontade, para que possamos apreender um pouco mais daquilo que vimos. Pedimos também ao Pai que abençoe a cada um de nós, fazendo que sejamos um luzeiro na vida de cada uma. Que possamos, Senhor, levar paz, luz e levar também conhecimento a todo aquele que necessitar. Que nosso momento seja um momento abençoado e que possamos ser cada vez mais conscientes daquilo que o Pai nos permitiu estarmos aqui para ser. Que possamos levar a nossa boa vontade a todos aqueles que necessitarem. E assim, declaramos aberto este dia, esse estudo, para que possamos aproveitar um pouco mais, que sejamos todos complementos uns dos outros. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. E abençoe especialmente ao Paulo, que vai transmitir os seus conhecimentos. Então, deixa eu designar logo. Edmir, você pode fazer a prece final? Faz assim com o dedo que seu som está fechado, Edmir. Pode? Pode fazer a prece final? Ótimo. Então, Paulo com a palavra. Obrigada. Edmir, dos Ceareiros do Cristo, tá? Boa tarde a todos, né? Mais uma vez que Jesus nos abençoe aqui, que os espíritos amigos estejam conosco, nos intuindo, nos auxiliando, nessa nossa tarefa aqui de entendermos, estudarmos, refletirmos sobre a série psicológica da Joana, né, que é uma grande bênção aí para todos nós, é um complemento da parte psicológica, de nos conhecermos, e no estudo de hoje nós vamos falar aqui sobre os arquétipos. Nós já falamos um pouquinho quando falamos sobre o inconsciente, né, então eu vou retomar um pouco a partir desse ponto, claro, não aprofundando, porque já falamos disso, mas entendendo ali de onde o Jung tira esse conceito de arquétipo, e que vai ser importante para ele, para a teoria dos complexos, e vamos refletir aqui como que isso é visto na doutrina espírita, né? Ou seja, primeiro, qual é a visão de Jung sobre arquétipos, e qual é a visão contemporânea, né? Porque nós hoje ouvimos falar muito sobre arquétipos, e deturparam aí a teoria do Jung também, né? Tem pessoas que não entenderam Jung e estão usando aí uma teoria paralela para falar sobre arquétipos e como que a doutrina vê também a questão do arquétipos, né? Então, começo aqui fazendo uma breve lembrança do que nós comentamos lá no início do nosso estudo sobre o inconsciente. Nós já falamos sobre o inconsciente e nós vimos lá que a nossa parte consciente ela é feita pelo ego e pela persona. Nós já falamos sobre o ego, sobre a persona, e nós vimos que existe a nossa parte inconsciente, ou seja, tudo aquilo que não está no campo da nossa consciência. E na inconsciência, nós temos aqui os nossos complexos, as nossas emoções, os nossos sentimentos,
nós temos aqui tudo isso formando a nossa sombra, né? Em determinado momento, Jung vai dizer que tudo aquilo que está inconsciente é sombrio, não temos acesso momentâneo, né? Mas aos poucos nós vamos trazendo isso para a consciência e entendendo como é que isso comanda, como é que isso governa a nossa vida. E quando Jung está falando sobre o inconsciente, ele vai trazer a definição de inconsciente pessoal e de inconsciente coletivo. Então ele vai dizer assim, bom, o inconsciente pessoal é tudo aquilo que está no campo de cada um de nós, as nossas experiências pessoais ao longo da nossa vida. Mas ele vai dizer também que cada um de nós é influenciado pelo meio, cada um de nós é influenciado pela sociedade, cada um de nós é influenciado pelo coletivo. E aí ele traz esse conceito de inconsciente coletivo, ou seja, as experiências da coletividade, as experiências da humanidade ao longo da história, né? E ele vai dizer que isso é importante porque aí nesse inconsciente coletivo é onde nós vamos encontrar toda a herança espiritual da evolução da humanidade, que quando nascemos, de alguma forma, nós iremos acessar os conteúdos que estão no inconsciente coletivo. Bom, veja que o Jung, ele é muito inteligente, né? Então ele vai tendo essa percepção e dizendo, bom, cada um de nós vai ter uma história própria, mas é como se nós, quando nascêssemos, nós começássemos a ter contato com aquilo que está no coletivo. E isso nos influencia de alguma maneira. Então, ele vai dizer que, ao longo da nossa vida, nós vamos desenvolver o nosso inconsciente pessoal, mas teremos também aqui, seremos influenciados pelo inconsciente coletivo. Então, ele vai dizer que esse inconsciente coletivo, ele é constituído de padrões gerais, ou seja, padrões universais, eles não são individuais. Então, são conteúdos coletivos, todos os instintos, as formas básicas de pensamento, de sentimento, tudo aquilo que consideramos como universal e que pertence ali ao senso comum, né? Então, essa é a definição do Jung, tá? O Freud também, de certa forma, pensava assim, né? E aí o Jung, ele vai dizer assim, lá dentro do inconsciente coletivo, existem os arquétipos, né? E o que são os arquétipos? Ele vai trazer essa palavra aqui do grego, então, de forma bem simples, né? Ele vai dizer assim, os arquétipos são conteúdos que estão no inconsciente coletivo e eles se manifestam em nível pessoal, tá? E eles nos influenciam. E conforme cada um de nós seja influenciado, é que nós vamos formar aqui em nós os nossos complexos, tá? Então ele vai dizer assim, então são conteúdos que se manifestam em nível pessoal, por meio dos complexos e coletivamente por meio de características culturais. São imagens primitivas, são símbolos que estão aqui no inconsciente coletivo desde os primórdios do ser humano, né? Então, os arquétipos, o Jung vai dizer que são modelos originais, matrizes do comportamento humano que estão na nossa psique. E aí eles vão se manifestar por meio dos complexos. E a função do arquétipo é denotar um modo de funcionamento ou um padrão de comportamento, oriundo aqui dos nossos ancestrais. Então, de forma bem simples, né, para a gente entender os arquétipos. O que é arquétipo? O arquétipo é um conteúdo, né, do inconsciente coletivo, e o arquétipo, ele nada mais é do que um padrão de comportamento. Simples assim, é um padrão de comportamento. E ele está lá. E cada um de nós, ao nascer, é como se nós fôssemos influenciados por esses padrões de comportamento da humanidade. Então, existem comportamentos que estão aí, postos na sociedade, postos culturalmente, e de alguma forma nós somos influenciados por isso, né? Então, todo ser humano, ele nasce ali com respostas, né, e estão preparados para enfrentar algumas situações típicas da vida. Então, por exemplo, né, nós vamos falar disso daqui a pouco, a predisposição para experimentar
a maternidade, a paternidade, ser filho, morte, casamento. Então, cada um de nós cresce na existência presente com alguma noção, alguma predisposição em relação a esses padrões, né, que estão presentes na vida de todos. E a cada novo estágio aqui de desenvolvimento pessoal de nós, ou seja, de desenvolvimento da nossa consciência, e que a própria sociedade atinge, nós também atualizamos, né, essa interpretação desses itens no novo estágio, para que nós possamos nos adaptar a essa nova situação, né, ou seja, fazemos aqui um update, né, que é necessário a todos nós. Então, não podemos aqui nos libertar dos nossos arquétipos, né? Então, Jung vai dizer isso, né? Então, o arquétipo, de forma bem simples, é isso, é um padrão de comportamento, né? E eles vão produzir em cada geração a repetição, a elaboração das mesmas experiências. E eles estão ali entrelaçados na psique, difícil de isolá-los, né? Bem como ali o que eles significam, né? Então, cada arquétipo, ele vai possuir, apesar disso, né, apesar dessa mistura, cada arquétipo ele vai constituir uma unidade que pode ser aprendida de forma intuitiva. Então, existem aí diversos arquétipos que o Jung vai trazer, ou seja, diversos padrões de comportamento. Vamos pensar sempre assim, que aí a gente tem uma visão mais clara e mais lúcida sobre isso. Então, ele vai dizer o arquétipo da morte, do herói, o arquétipo do self, da grande mãe, o arquétipo do espírito, do sábio, né? Existem muitos arquétipos aí, se nós formos estudar a literatura, onde nós iremos encontrar diversos textos, diversas falas a respeito dos arquétipos, né? O arquétipo do mágico, do amante, da pessoa comum, do cuidador, do governador, do criador, como disse aqui, do herói, do sábio, enfim. E aí, obviamente, existem aí outros estudiosos pós-junguianos que pegam esse conceito de arquétipo e acabam deturpando, de certa maneira, não correspondendo a essa teoria do Jung, porque o Jung está falando dos arquétipos aqui para chegar nos complexos, porque o complexo é a vivência do arquétipo no nosso campo pessoal, e é isso que nós precisamos olhar, como é que nós somos tocados, né? Como é que nós funcionamos. Então, a função do arquétipo é denotar um modo herdado de funcionamento, um padrão de comportamento, né? Então, todos nós, né, temos essa predisposição, como dito, para experimentar aqui os conceitos, né, da maternidade, da paternidade, e todos nós iremos, de alguma maneira, desenvolver isso no nível pessoal. Então, os arquétipos estão no inconsciente coletivo, e eles vão se manifestar em nós, no nível pessoal, como complexo. Então, é como se o complexo ele fosse um correlato do arquétipo, que é algo maior, mas agora no nível pessoal. Então, o arquétipo é um padrão de vivência, e o complexo é a vivência que eu tive de acordo com esse padrão, né? É como se fosse assim, tem uma frase do nosso amigo Alexandre, que eu gosto bastante, né, o psicólogo da AME, onde ele vai dizer isso, né, que o arquétipo é a gaveta e o complexo é o conteúdo. Então, o arquétipo é a coisa maior. E ali dentro nós temos o complexo, ou seja, esses arquétipos estão aí no coletivo e eles vão nos influenciar de alguma coisa, de alguma forma. Como nós vivenciamos isso, vai ser o nosso complexo, né? Então, o Jung vai dizer assim, bom, os arquétipos, eles nos influenciam no nosso campo pessoal por meio dos complexos. E por isso que o Jung vai dizer que os principais arquétipos, eles são relativos aqui à persona, né? Ele vai chamar de arquétipos primordiais, né? E vai dizer que esses arquétipos primordiais, eles são importantes na formação da nossa personalidade e do nosso comportamento. Então, ele vai dizer, olha, existe a persona, existe
a ânima e o ânimos, existe a sombra e existe o self. Então, o Jung vai dizer, olha, existem esses arquétipos principais aqui, primordiais, que vão gerar em nós os nossos complexos, que vão gerar em nós aqui a coisa da persona, que nós falamos aí atrás, o complexo da ânima e do ânimos, ou seja, existe um padrão de comportamento para o masculino e para o feminino. Quando eu vivo isso na minha experiência pessoal, eu estou vivendo o meu complexo, ou seja, como é que eu lido com essa situação, como é que eu trabalho isso. Existe o complexo, existe o arquétipo da sombra, né? Então a sombra coletiva, né? Aquilo que a sociedade não quer ser, aquilo que a sociedade tem horror, aquilo que a sociedade rejeita e que não quer assumir como pertencente a ela. Quando eu vivo isso na minha experiência pessoal, eu estou vivendo o meu complexo, o meu complexo da sombra. Então, eu não estou preso ao coletivo. Eu retrato aquilo na minha experiência pessoal, que é relativo ao coletivo, né? Então, eles vão surgir na nossa vida, né, e vão aí, de alguma forma, digamos que, coordenar a nossa vida diante daquilo que a gente precisa viver, né? Então, veja, para o Freud e o Jung, né, retomando aqui o nosso raciocínio, existe o inconsciente pessoal, que é relativo a cada um, existe aqui o inconsciente coletivo, que reflete o que é comum a todos nós, na humanidade, e ali no coletivo existem esses arquétipos, né? Então, esses arquétipos, eles vão funcionar em nós aqui como algo, uma predisposição aqui que existe em todos nós, e aí cada um de nós vai ser influenciado de alguma maneira por isso, né? Então, o desenvolvimento dessa teoria dos arquétipos proporcionou aqui ao Jung, né, a sua teoria dos complexos, né? Porque esses temas arquetípicos universais, mitológicos, compreendidos em vários problemas de fantasias e de sonhos, seriam aqui os mesmos temas que estão por trás das nossas experiências pessoais, né? Dito de forma mais simples, o Jung, né, ele compreendeu que os arquétipos, ou seja, padrões de comportamento, eles são o eixo em torno do qual os complexos se formavam. Então ele vai dizer assim, que os arquétipos como se fossem os instintos da nossa psique. Da mesma forma que nós temos um instinto, né, por exemplo, um instinto de conservação. A gente vai atravessar a rua, a gente vê um carro vindo, a gente volta. Então aqui é um instinto de conservação, de preservação que eu uso. Mas na nossa psique, no nosso inconsciente, o arquétipo aqui ele funcionaria como um instinto também. Ou seja, existe um padrão já pré-determinado de como eu devo me comportar. E quando eu vivo isso, eu estou vivendo o complexo, né? Então, existe um padrão no coletivo. Como eu vou viver, como o Toninho vai viver, como a Helena vai viver, é diferente para cada um de nós. Por quê? Porque nós somos seres individuais, e cada um de nós vai ter uma maneira de encarar isso. Eu gosto de exemplificar isso com os conceitos de dor e de sofrimento, né? A dor, ela pode ser encarada como o arquétipo, mas o sofrimento ele é um complexo. Por exemplo, a dor, ela pode ser a mesma para cada um de nós, né? A dor, ela é objetiva. Por exemplo, vamos supor que o Paulo, o Toninho e a Helena perderam a mãe no mesmo dia. Então tem a dor do luto, né? Tem a dor da perda do ente querido. Agora, como a Helena, como o Toninho, como o Paulo vão vivenciar isso? Aí é o sofrimento. Como cada um de nós vai vivenciar isso? Aí seria o complexo. Deu para entender esse exemplo? Né? Então, existe um padrão que nos pega, mas como cada um de nós vai vivenciar aquilo, aí é o nosso complexo, aí é a nossa encrenca, tá? Isso é o Jung falando, tá? Então, o Jung vai dizer, olha, os principais arquétipos, eles são esses, né? Persona, sombra, ânima, ânimos e self. E como cada um de nós vai viver isso, está relativo aqui
a nossa vivência, está relativo aqui a cada um de nós, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né, para ilustrar melhor isso que estamos falando. O arquétipo materno e o complexo materno. Então, as formas mais características do arquétipo materno, o Jung vai dizer que são as seguintes. Ele fala assim, olha, o materno, ele pode ser visto na própria mãe, mas ele pode ser visto também na avó. Lembra que nós estamos falando de arquétipo, tá? Existe um padrão ali, ou seja, essas pessoas, elas têm um padrão de comportamento relativo ao materno. A própria mãe, a avó, a madrasta, a sogra, uma mulher qualquer com a qual nós nos relacionamos, né? Uma ama seca, uma ama de leite, os nossos antepassados femininos, a mulher tradicional, né? Então, no sentido nobre, mais elevado, né, a deusa, né, especificamente aqui, especialmente, Maria, mãe de Jesus, né, tida aí na religião católica como a mãe de Deus. No sentido mais amplo, o Jung estende esse conceito do arquétipo materno para igreja, né? É como se tivesse ali uma aura de acolhimento, porque o que o materno tem? O materno tem isso, né? O materno, ele acolhe, o materno, ele cuida, então tudo aquilo que estiver relacionado a essa característica, né, vai se enquadrar no arquétipo materno. Então o Jung vai falar a igreja, a universidade, a cidade, o país, o céu, a terra, a floresta, o mar, as águas, enfim, ele chega até a falar da lua, né? E aqui são aquelas coisas que a gente não entende muito no Jung. Então ele vai aprofundando, ele fala assim, né? Num sentido mais restrito, o lugar de nascimento, da concepção, o jardim, o rochedo, a gruta, a árvore, e num sentido mais restrito ainda, ou seja, mais específico, né? O útero, né, que é um lugar de acolhimento, qualquer forma oca, né, por exemplo, a porca do parafuso, o forno, o caldeirão, na questão relativa aos animais, a vaca, o coelho, qualquer animal que seja útil em geral, né? Então, todos esses símbolos, eles nos dão aqui uma possibilidade de vivenciar esse padrão de comportamento do materno, esse arquétipo materno, de forma positiva ou negativa, tá? Então, vejo que os atributos do arquétipo materno que Jung traz são a mágica autoridade do feminino, a beleza do feminino, a sabedoria e a elevação espiritual, além da razão, a bondade que se apresenta, né? Aquela que cuida, aquela que nutre, aquela que sustenta, o que vai proporcionar ali a fertilidade, que vai proporcionar o alimento, esse lugar de transformação mágica, do renascimento, né, o secreto, o oculto, enfim, tudo que é sedutor, tudo que é venenoso, tudo que é apavorante, tudo que é fatal, está relacionado aqui ao arquétipo materno. Então, como ele diz, pode ter as características positivas ou negativas. Agora, quando eu vou viver essa experiência em relação à maternidade, aí é o complexo materno se apresentando. Por exemplo, o contato com a minha mãe, contato com a minha esposa, que é mãe, o contato com a mãe dos outros, né? Então, se esse complexo materno ele não é bem elaborado, eu terei dificuldades com o materno. Ou seja, que tipo de mãe que eu tive? Como é que foi a minha mãe? Minha mãe foi amorosa, ela cuidou bem de mim, ela me deu carinho, ou ela vivia me comparando com os meus irmãos, ela era uma mãe castradora, ela era uma mãe possessiva, ela era uma mãe que estava mais preocupada em correr atrás do meu pai do que cuidar de nós, dos filhos. A minha mãe tinha algum problema mental, a minha mãe traía o meu pai. Enfim, tudo isso está relacionado à ideia que a criança vai fazer do materno, né? Ou seja, essa mulher que deveria cuidar de mim, me amar e ser a protetora da minha vida, né? Porque o primeiro complexo que se forma em todos nós é o complexo materno.
Começou a gestar, já começou o complexo materno. Nasceu, o primeiro olhar, o primeiro toque, a busca do seio, do leite, de todo o cuidado, já está se formando ali a relação entre a mãe e a criança. Então, forma-se aqui a vivência do arquétipo, que é universal, na experiência pessoal. Como é que eu estou vivendo isso com a minha mãe? De forma inconsciente, obviamente. Então, até os 3, 4 anos de idade, a criança, ela se identifica com a mãe, se identifica com o pai, com os cuidadores, e é essa relação que vai transmitir aqui para a criança os seus complexos na vida adulta. Ou seja, qual é a memória afetiva que eu estou criando aqui? Como é que é essa relação com a minha mãe? Como é que foi? Foi boa? Foi ruim? Geralmente tem coisas boas e geralmente tem coisas ruins, né? E as coisas boas nós aproveitamos para manter o nosso equilíbrio e sanidade na vida adulta. E as coisas que não foram tão boas, nós vamos aprimorar, nós vamos quebrar esse padrão. E esse é o grande convite para todos nós, entender qual é o padrão ao qual nós estamos presos e quebrar esse padrão, né? Então, não é porque eu tive uma mãe desequilibrada, uma mãe que não conseguia transmitir amor ou afeto, uma mãe que nunca me abraçou, uma mãe que nunca conseguiu dirigir palavras afetivas para mim, que eu tenha que ser uma mãe assim também. Eu posso quebrar esse padrão. Então, eu posso entender que a minha mãe, ela deu o que ela tinha, porque provavelmente recebeu muito pouco. Então, é aqui que a gente começa a quebrar esse padrão. É fácil isso? Não, não é fácil. É bem difícil, é bem complicado, mas esse é o nosso desafio, porque, conforme nós já falamos aí em algum momento, né, se a gente repete esse padrão, nós falamos lá na questão da ânima, né, nós vamos ficar presos ali naquilo que a Elis Regina fala, né, que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, repetiremos o padrão afetivo que nos foi legado, que foi conhecido por nós. Mas nós podemos quebrar esse padrão e devemos nos esforçar para isso. É fácil? Não, não é fácil, é muito difícil, tá? Mas às vezes isso pressupõe algumas vidas. Não queria desanimá-los não, mas pode ser que a gente precise aí de pelo menos algumas vidas. Primeiro para entender o que nos aconteceu, depois, né, ressignificar e aos poucos irmos nos libertando desses complexos, porque como diz o Jung e a Joana, complexos todos teremos, e eles nos seguirão até o dia em que nós nos tornarmos aí espíritos puros. Então, diminuindo a sua intensidade e nós tornando todos esses complexos algo mais consciente. Então, voltando àquilo que nós estávamos falando, eu posso ter uma ideia do materno boa ou ruim. Tá? Eu posso, por exemplo, desenvolver fragilidades relacionadas ao materno. Posso ter problemas com a alimentação, com o afeto, com o autocuidado. Eu posso me sentir frágil como uma criança, e aí eu vou buscar uma mãe em todo lugar. Na faculdade, por exemplo, eu vou buscar alguém para suprir isso. O meu professor, o meu orientador, até mesmo um colega mais... um veterano, por exemplo, né, um colega que está mais tempo na faculdade, daí eu projeto nessas pessoas o meu complexo. E se a pessoa não corresponde aos meus anseios, aí eu projeto nela a mãe malvada, que não cuida de mim, que não me dá atenção, etc, etc. São essas brigas de amigas que a gente vê, né? As pessoas se dão tão bem, de repente elas brigam, nunca mais se falam. Né? Porque há uma projeção ali, né, de uma na outra. Então eu projeto a minha mãe. E quando eu não encontro, aí eu falo, aí tá vendo? Né? Ninguém me ama, ninguém me quer. E a gente padece ali no nosso complexo. Né? Então, como dito, né, o Jung, ele enumerou aí os arquétipos primordiais, né, do inconsciente coletivo e vai nos falar dessa vivência em nível pessoal. Mas essa é a visão do Jung, né? Como nós falamos lá no início do nosso estudo, a visão de Joana de Ângeles sobre os arquétipos é um pouco diferente. Então, ela vai dizer assim, que é a visão que nós precisamos ter dos arquétipos. Ela vai dizer, bom, concordando aqui com o Jung, né,
nós vamos acrescentar que, de fato, muitos símbolos que se apresentam como arquétipos, eles não vêm, né, do inconsciente coletivo, mas eles vêm de uma herança que cada um de nós vivenciou, tá, na experiência que o espírito teve ao longo das reencarnações. Então, graças a essas vivências, né, ou seja, quando o princípio inteligente mergulha no mineral, quando ele mergulha no vegetal, quando ele cai no reino animal, e ele vai se desenvolvendo, né, sensações, vai experimentando as emoções, vai tomando consciência de si mesmo, desenvolvendo o pensamento, e começa a desenvolver os sentimentos, ele vai passando por diversas experiências, e essas experiências do princípio inteligente, no primeiro momento, elas são coletivas, até que o princípio inteligente ele passa a se individualizar. E segundo Kardec, André Luiz, isso ocorre, né, no reino dos mamíferos ali. Eu estou chamando de reino, me perdoe a minha ignorância da biologia, né? Mas quando o estágio animal, ele está, quando o princípio inteligente atinge aqui essa fase dos mamíferos. Aí começa a individualização. E aí, nesse processo, nós vamos nos desenvolvendo, até que o princípio inteligente, em determinado momento, vai passar a habitar a forma humana. E aí, habitando a forma humana, ele vai em busca de desenvolver e trabalhar o seu livre-arbítrio. E aí, toda essa experiência do princípio inteligente, ela volta ali para o indivíduo, no seu inconsciente. Então, tudo isso que nós temos em nós, tudo isso que nós trazemos, conforme diz a Joana, são experiências, né, de vivências que são transmitidas de uma etapa para outra, e que elas vão prevalecer ali como determinantes do nosso comportamento, claro, aquelas que foram mais vigorosas, né, se estabelecendo ali no inconsciente individual de cada um, símbolos, né, modismos, comportamentos, ideias, né, que estão presentes na história do indivíduo, mas não só na história do indivíduo, estão presentes na história da humanidade. Então, resumindo, o processo da reencarnação para nós espíritas, né, é que explica aí a presença dos arquétipos ou do padrão de comportamento no ser humano, porque nós já vivenciamos muitas coisas. O princípio inteligente faz essa viagem aí de bilhões e bilhões de anos até chegarmos onde nós estamos hoje. E onde nós estamos hoje, até o nível de Jesus, por exemplo, serão aí mais alguns milhares de anos. Não ouso dizer quantos serão, porque também não quero ofender aqui a santidade de ninguém, porque talvez alguém esteja mais perto de chegar lá do que o ser humano convencional. Mas aí temos uma grande etapa pela frente, porque nós estamos atualmente na conquista da razão. E depois de conquistar a razão, nós partiremos para a conquista da angelitude. E aí já é outro processo, né? Então vejam o que a Joana diz, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas próprias realizações por meio do tempo, e adquirindo a cada etapa valores e conhecimentos que permanecem armazenados ali na essência de cada um de nós. Então, enquanto o Jung vai falar dos arquétipos do inconsciente coletivo dessa maneira, né? Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, vai nos dizer isso, que o estudo das reencarnações demonstra que mesmo em forma de símbolos, algumas das lendas e mitos presentes aí na história da humanidade são apenas resultado de inspiração espiritual, de insights experimentados por inúmeras pessoas, confirmando a pré-existência do espírito ao corpo físico e a sua sobrevivência também ao decesso carnal ou à morte, como queira, né? Toda a mitologia ela é baseada em arquétipos, em padrões de comportamento. Mas quem que escreveu a mitologia? Pessoas influenciadas por espíritos. E a mitologia ela se apresenta de forma muito similar, muito parecida, né, nas diversas culturas, na grega, na indígena, na africana, né, enfim, na romana. Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado, né?
Então, resumindo aqui a nossa fala de hoje, tá? O arquétipo é esse padrão de comportamento que, segundo Jung, está presente aí no inconsciente coletivo, e quando nós vivemos esse padrão de comportamento na questão individual, quando nós vivenciamos isso, ele se apresenta como um complexo. Para a doutrina espírita, é tudo que está no arcabouço do espírito e que comanda a nossa parte consciente sem nós percebermos, né? Então, o arquétipo, aí, de forma bem simples, é como se fossem os instintos da psique. Então, são tendências de comportamentos, modelos pré-existentes em mitos, lendas, e que para o Jung eles são adquiridos de uma forma meio mágica, né? Ou seja, eles surgem na mente de cada um quando a pessoa nasce. E os principais são a persona, a sombra, a ânima, ânimos e o self. Para a doutrina espírita, arquétipos são comportamentos adquiridos em reencarnações anteriores e que prevalecem em nosso íntimo, né, na atividade do princípio inteligente. Então, tudo aquilo que está no arcabouço do espírito, como falamos, que comanda aqui a nossa parte consciente, sem percebermos, é o nosso inconsciente. E aí, esses comportamentos que estão lá no inconsciente, adquiridos em reencarnações anteriores e que prevalecem em nosso íntimo, são aqui atividade do princípio inteligente. Estou repetindo para que a gente possa guardar e entender essas correlações, aquilo que o Jung diz e aquilo que a doutrina espírita nos traz, tá? Bom, encerro por aqui, então, a minha fala de hoje, né, agradecendo aí a vocês pela paciência e me colocando aqui à disposição para eventuais perguntas ou comentários. Fiquem à vontade, pessoal. Não podem levantar a mão, que eu estou olhando vocês, tá? Para ver quem é que quer fazer. Toninho levantou a mão. Primeira pergunta. Pode falar, Toninho. Estou querendo entender aqui uma situação. De uma encarnação para outra, você... Na verdade, o princípio das encarnações é esse esquecimento necessário, essa questão desse descondicionamento das outras vidas, né? Seria até para você abandonar esses arquétipos, não? E o que você carregaria seriam os complexos adquiridos. Tira essa dúvida minha. Deixa eu ver se eu entendi, Toninho. Você pode repetir, por favor? Só para eu ter certeza do que eu vou falar. Nessa encarnação, eu tive lá as minhas experiências. Ok. Tá? Se eu trouxe para essa encarnação, por causa do esquecimento relativo, né? Eu não trouxe, não foi complexos. Eu queria entender isso, porque você falou que é do coletivo arquétipo. Ele está aí, é o modelo, é o modus operandi, é o cenário. Vocês, diante desse arquétipo, você cria determinados complexos ou não, dependendo de como você encara aquilo. Como você esqueceu, reencarnou, isso que fala muito forte para você nessa encarnação que você trouxe da outra, está relacionado ao arquétipo ainda ou já é complexo adquirido por aquele arquétipo anterior? Sim. Vamos separar aqui, né? Arquétipo é um conceito do Jung. Na doutrina espírita, é evolução do princípio inteligente. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem simples, né? O que nós trazemos são os complexos, tá? São os complexos. Porque, para nós espíritas, não tem essa coisa do arquétipo, né? Até podemos considerar a definição de arquétipo interessante, e realmente tem algo no coletivo, inconsciente coletivo, ele existe uma sombra coletiva, claro, né? Mas nós não herdamos os nossos comportamentos disso, né? Nós moldamos os nossos comportamentos a partir das nossas experiências vividas, né? E é por isso que a Joana fala que, para nós, os complexos nada mais são do que as nossas dificuldades anteriores que se manifestam novamente, né? Então, o complexo é como se fosse um outro eu dentro de mim, é a minha subpersonalidade, né? E para o Jung, para a psicologia analítica, né, o complexo é a vivência desse arquétipo, né, Toninho? Então, se eu for olhar no conceito junguiano de psicologia, sem reencarnação, sem espírito, olha, existe inconsciente coletivo, existe um arquétipo, e como você vivencia esse arquétipo é o seu complexo. Como foi a sua experiência com a mãe, com o pai,
com a vida, etc, etc, né? Para nós espíritas, não. Né? Para nós espíritas, o princípio inteligente, ele traz, né, essas memórias que estão ali, né? Tanto é que, assim, vamos pensar num padrão de comportamento mais profundo. Vamos aprofundar aqui nossa conversa. Quem de vocês aí está pensando para respirar? Quem de vocês aí está pensando para que seu coração ele faça o movimento de diástole, por exemplo? Né? Quem de vocês aí está pensando para que, quando você coma alguma coisa, a sua digestão, ela ocorra? Vocês fazem isso? Quem aí está pensando? O coração bombeia sangue X e absorve sangue Y, ou algo do tipo. Quem aqui está pensando, olha, minha pressão tem que ser tanto por tanto? Quem é que está pensando isso? Vocês percebem que existe um sistema nervoso autônomo que comanda a nossa vida inconsciente? Quem é que faz esse trabalho? É o espírito. Né? E tudo isso está lá de forma... Onde que o espírito conseguiu tudo isso? Nas vivências que ele teve, o princípio inteligente, tá? Onde ele emergiu ali, está lá no livro, né, A Evolução em Dois Mundos. André Luiz descreve muito bem isso, né, falando do protoplasma, falando do princípio inteligente, da vida. Emmanuel também fala isso no livro A Caminho da Luz. E o princípio inteligente, ele é o que é? É um pedacinho de Deus. Não sei como é que Deus faz isso, mas ele faz. Ele vai jogando ali os filhos dele, né? E aí o princípio inteligente vai adquirindo o que ele precisa no reino mineral. No reino mineral não tem vida. Sim, Kardec tratou disso no Livro dos Espíritos, né? A questão inorgânica. Onde ali, mesmo que não tenha vida no reino mineral, existem atrações químicas. Como é que o silício se liga com o oxigênio? Como é que o carbono se liga com o carbono? Por meio, né? Tem uma vida ali, né? Mas não é uma vida orgânica, é uma vida subatômica. Existem átomos ali que estão em contato. Então, o princípio inteligente, ele precisa aprender alguma coisa ali. Depois ele vai para o vegetal, e vai aprender as sensações, e aí o André Luiz vai detalhar mais isso ainda. Leiam lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? É um livro que, no primeiro momento, a gente aprende a se humildar, porque quando a gente lê o livro Evolução em Dois Mundos, você fala assim, eu não entendi absolutamente nada do que está escrito aqui. Mas depois, com o tempo, por quê? Porque o André Luiz, ele vai colocando a visão da medicina do campo material e do olhar espiritual também. Então, a gente fica meio perdido ali naquelas definições, aqueles conceitos. Mas depois de um tempo, depois de uns 10 anos, assim, de ler esse livro, o moço fala, entendi, agora eu estou entendendo, estou entendendo a ideia. E a ideia que o André Luiz passa é esse, né, que o princípio inteligente, mesmo no reino mineral, no reino vegetal, quando ocorre a transição do mineral para o vegetal e do vegetal para o animal, ele experiencia várias coisas que a gente não tem ideia. No fundo do mar, ele vai falar da ameba, do começo da nossa sexualidade, do começo disso, daquilo, que são ali automatismos que o princípio inteligente precisa para evoluir para o outro reino. Então, quando ele chega lá na fase dos mamíferos, aí ocorre a individualização, individuação é outra palavra que nós vamos usar aqui. Mas veja que até um determinado momento o princípio inteligente ele é coletivo. Os peixes que sempre vão para o mesmo lugar, as aves que sempre voam juntas, né? O que dirige aquilo lá? Como é que as aves fazem aquele V, né, para quebrar a resistência do ar? Como é que elas se alternam? Como é que as formigas trabalham ali, né? Cada uma sabe o que tem que fazer. Como é que as abelhas sabem ali o que precisa fazer? Como é que um animal, né, quando a gente começa a estudar e ver esses documentários aí da BBC de Londres, né, sobre a natureza, o animal ele sai lá, uma ave migratória sai lá a determinada época, viaja não sei quantos mil quilômetros para chegar lá e polinizar ali uma planta, um morcego que vai do deserto e tal. A gente fala, meu Deus, como que isso é possível, né? Aliás, foi isso aqui que fez Antonin Saint-Exupéry, o célebre autor do livro O Pequeno Príncipe, porque ele era ateu, começar a acreditar em Deus. Quando ele cai no deserto, porque ele trabalhava para os Correios, né, vamos chamar assim, lá da França, e fazia viagens ali no norte da África, e certa vez seu avião caiu no deserto.
Enquanto caiu assim, não morreu, né? Ele teve que fazer um pouso para consertar e tal. E aí ele começou a olhar para uma duna de areia. E aí ele percebeu que ali existia um animalzinho ali do deserto, os fenechs. E aí esse ratinho, ele vinha ali e comia determinado tipo de caracol. E ele falou, que interessante isso aqui, né? Uma duna coberta, era meio úmida. Aí ele pensou assim, mas que interessante, né? Ele vai lá, ele não come os mais novos, ele come sempre os mais velhos. Que interessante, que espertinho, né? Aí ele pensou, mas quem que ensinou isso para ele? Aí ele falou, deve ter sido os pais dele. Aí ele pensou, mas quem ensinou isso para os pais dele? E se a gente for observar a natureza, nós vamos ver isso, né? Quem é que está agindo ali? Princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele é organizado pelas mentes superiores, pela divindade. Então, à medida que vai evoluindo, até chegarmos à nossa humanidade, nós já temos esses padrões de comportamentos dentro de nós, né, Toninho? Nós não adquirimos do inconsciente coletivo de forma mágica. Então, o que se manifesta na reencarnação seguinte são as nossas encrencas, são os nossos complexos, que a gente pode colocar como similar ao do Jung, né? De fato, olha, tinha um problema com a minha mãe, então, mas o problema com a minha mãe nessa vida reflete a minha dificuldade na vida anterior, ela dá seguimento, né? Então, é aí que a Joana de Ângeles vai fazendo a ponte, ela vai trazendo os conceitos da teoria junguiana para a psicologia espírita. E é isso que nós teremos daqui a pouco, né? Nós que já temos bastante na doutrina, né? Esses conceitos de psicologia espírita, onde nós entendemos ali que a melhor psicologia que se adapta à doutrina espírita, à evolução do espírito, é a psicologia junguiana. E aí nós vamos tirando essa parte, né, que ele elaborou, porque ele tinha que pensar numa teoria, né, Toninho? O que mostra a genialidade desse homem, né? Isso quer dizer que o inconsciente coletivo não existe? Não, claro, ele existe, ele está aí. Existem esses padrões de comportamento? Existem. Mas esse padrão de comportamento que está na humanidade, ele não foi aprendido magicamente, ele está presente na história da evolução do espírito, né? E como pensamos e agimos, o individual, ele também influencia o coletivo, né? Por isso que Gandhi irá dizer que quando um homem edifica o amor dentro de si, ele neutraliza o ódio de milhões. Olha a força do amor verdadeiro de uma pessoa influenciando milhões de pessoas. E isso, de fato, é verdade. Vejam Chico, Divaldo, Madre Teresa e tantos outros, né? Tantos indivíduos aí amorosos que nos incentivam a isso todos os dias, né? Só você falando aí, eu lembrei aqui de uma página do Emmanuel, Corpo, que fala, né, ilustra o que você falou, que cada célula do nosso corpo físico são pequeninos motores infinitesimais trabalhando em comprimento de onda específico sob a direção única da mente, né? É quando ele analisa o corpo, né? Eu lembrei dessa quando você estava falando, né? Ok. Perfeito. Beleza. Exatamente isso. O Cleitimar pediu para fazer uma pergunta. Tá? Abriu a fila. Muito bom ouvir isso aí, viu? Clareou muito mais a pergunta que eu ia fazer. Diante disso aí, tinha duas perguntas aí, surgiu mais uma, né? Lógico. Então, eu ia dizer o seguinte, essa teoria toda que você está dizendo coincide muito com a teoria de Darwin, daquela época da evolução, teoria da evolução. Tudo isso aí a gente vai aprendendo e evoluiu, tudo isso ao longo de milhões, bilhões de anos, né, que a gente foi caminhando, a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo e vai jogando isso em nosso dia a dia. Quer dizer, isso vai melhorando o nosso poder de acompanhamento, né, de evolução, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, quando a gente, inclusive com a idade da gente, o desenvolver da idade, a gente sempre se apega muito às coisas lá do início da vida, quer dizer, coisas que você nem já viveu há muito tempo, quer dizer, mas aquilo vem aflorando no seu pensamento, vem e aquilo desenvolve, puxa vida, como é que eu agi daquela forma quando eu era pequeno? Quer dizer, você parece que já esqueceu aquilo, mas aí vai desenvolvendo e vai puxando aquele fiozinho. Puxa, eu podia ter agido de maneira diferente quando eu era menininho, quer dizer, aquilo é jogado constantemente em nossa vida. Eu acho que tem muito a ver com essa teoria da evolução que você está dizendo, tudo isso aí, né?
Não sei, tem alguma coisa a ver, né? Sim, Cleidmar, porque à medida que a gente vai evoluindo, né, e esse raciocínio que você colocou aí, né, olha como eu agia lá atrás, olha como eu fazia, é exatamente essas reflexões que a gente precisa fazer de tempos em tempos na nossa vida, para perceber se a gente está conseguindo dar conta das nossas demandas, né? E, eventualmente, nós seremos tocados aí por reflexões desse tipo, né? Que podem ser na forma de culpa ou podem ser só na forma de lamentação mesmo, né? Mas, poxa, podia ter feito diferente. Não podia, não podia. Não fique se lamentando por isso, porque hoje você dá conta, mas lá atrás você não dava conta. Você Porque vai lá se atrás, né? Você Lá vai... atrás a gente não tinha, você não tinha a experiência que você tem hoje, não tinha a sabedoria que você tem hoje, o intelecto, né? É como se um aluno ali do quinto, sexto ano de medicina falasse, mas se no primeiro ano de faculdade eu soubesse isso, eu não tinha como saber, porque você precisa aprender primeiro outras coisas básicas para depois fazer aquilo, né? E é o nosso caso, né? Quando nós estivermos... Por que nós ainda não somos anjos? Porque ainda nós estamos aí no primeiro ano de faculdade ainda, né? A gente precisa de mais alguns aprendizados, de mais algumas experiências para desenvolvermos em nós coisas que os anjos têm e que nós não temos ainda, mas teremos dentro em breve, né? Então, essas reflexões aí, elas são normais, viu, Cleidmar? E devem ser sempre salutares, né? Falar, que interessante, né? Se eu soubesse hoje, se eu soubesse lá o que eu sei hoje, seria diferente, né? Sim, mas como diz o Chico, né? Não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. A gente começa agora e faz um novo fim, né? E aí, lá na outra vida, aí você vai conseguir fazer. Né? Valeu, obrigadão. De nada. Tarsila. Agora foi eu. Deixa eu baixar minha mão. Cadê minha mãozinha? Baixou. Pegando o gancho aí do Cleidmar, eu pergunto o seguinte, você vai responder muito bem, que eu sei. Os nossos sentimentos também, quando éramos pequenos, muitas vezes eram errôneos, não é? E aí, por exemplo, naquela época eu podia pensar assim, minha mãe não gosta de mim, ela só faz o bife melhor para o meu irmão, né? E aí isso vai criar um sentimento, um complexo materno, né? Então, porque naquela época eu não sabia o que eu sei agora. E agora eu vejo, assim, eu imagino, né? Que às vezes ela dava o melhor bife para o meu irmão, porque ele precisava mais de proteína, alguma coisa assim, né? A palavra a você. Eu tenho mais duas perguntas, tá? Tá, perfeito, assim. Essa fase da infância aí, né, como diz o Emmanuel, né, o mais novo ali é um trato de terra espiritual, né? E aí ele vai entender, né, por mais amorosa às vezes que seja a mãe, isso é interessante, né? Vejam que a gente é muito encrencado por dentro. Então aí você reencarna. E às vezes você não precisa de uma mãe ranzinza ou uma mãe malvada. Às vezes você ganha até uma mãe amorosa, mas não vai ser o suficiente para aquele espírito, porque aquele espírito ali, ele é rebelde. Então ele sempre vai se rebelar, achando que o outro ganhou mais, achando que o outro mereceu mais, e vai ser assim porque nessa fase ele precisa que o seu complexo que ele traz de outra vida, conforme o Toninho falou aí, ele venha à tona, para que ele se manifeste, para que na vida adulta ele perceba a dificuldade dele e ele trabalhe nela, né, Tarsila? Então, é por isso que em determinado momento da adolescência, né, o adolescente vai se rebelar contra a mãe, vai falar tudo isso e vai culpar os pais até determinado ponto na terapia, até que um dia ele vai perceber isso que você falou. Não, mas a minha mãe, ela me amou. Eu que não entendia, né, porque a criança realmente, ela não entende muito bem isso, né? A criança, às vezes, ela ouve um não e aquilo pode traumatizá-la para o resto da vida. Da mesma forma que, se nós formos muito parcimoniosos ali, muito coniventes com as crianças, nós podemos estragar aqui o futuro dela. Ou ainda, se super protegermos demais a criança na infância, ela vai ser um adulto problemático, né? Vai estragar, vai sabotar a vida dele lá na frente, que não vai conseguir nem pedir um Uber, vai ter que ligar para a mãe e falar, mãe, pede um Uber para mim, mãe, arruma minha cama, ou algo do tipo, enfim. Mas é isso, né, Tarsila? Essa fase aí realmente é a fase onde
as nossas encrencas, elas virão à tona, e isso muito em função ali da compreensão que a criança vai ter da relação com o pai e com a mãe, né? Mas nem sempre a mãe ou o pai, como você bem colocou, estão ali castigando o filho, estão sendo malvados com ele, né? Por exemplo, hoje eu entendo que meu pai e minha mãe, eles sempre foram mais atenciosos com uma irmã minha, né? E quando a gente é criança, a gente fica com ciúme, né? A gente fica ali, pô, mas gosta mais dela e tal. E hoje, como adulto, eu entendo que talvez aquela irmã precisasse mais de atenção. Porque o pai e a mãe percebem, esse aqui você pode soltar que ele dá conta. Ó, esse aqui precisa de um freio mais puxado. Ó, agora esse aqui nós precisamos ficar em cima. Porque se deixar, esse aqui se mata, cai, pula da ponte, né? Então, tem isso também. Tem afinidade espiritual? Tem isso também, né? Então, é uma série de fatores aí. E aí, nos nossos conversas particulares, você faz uma figura que é aquela do sapatinho, né? Do sapatinho da criança. Fala a figura para todo mundo, que eu achei essa figura maravilhosa, tá? Fala para sim. Quando a gente está trabalhando essa dinâmica da criança, né? Então, eu sempre trago essa figura de, vamos pensar aqui, né? Se nós estamos aqui muito presos a um complexo de inferioridade, a um perfeccionismo, né? A algum complexo que nos maltrata aqui na vida adulta. Então, na terapia, a gente sempre trabalha isso, né? Vamos imaginar que, se nos fosse trazido agora aqui, vou direcionar aqui para Maria Joana. Maria Joana, imagina que eu trouxesse para você os sapatinhos de quando você tinha 10 anos de idade, né? E eu falasse assim, calça esse sapatinho, Maria Joana. O que você me diria? Você vai falar, uai, Paulo, mas não cabe, né? Não serve mais. Não serve. Exatamente. Mas aquelas ideias, aquelas memórias afetivas de quando nós éramos crianças, elas cabem ainda? Elas servem? Né? O que Paulo de Tarso diz? Quando eu era criança, eu tinha ideias de criança, mas agora que eu sou adulto, eu tenho ideias de adulto. Mas eu estava falando de um espírito bastante evoluído. Agora nós somos adultos, mas nós ainda estamos presos às ideias e memórias afetivas da criança de 10 anos que usava aquele sapatinho. Então, se o sapatinho, se o vestido, se a calça, vou falar da minha época, tá? Se o meu quichute, se a minha conga não servem mais, né? Por que as ideias de quando eu tinha essa idade ainda me atormentam, ainda fazem barulho em mim? Porque eu nunca tomei consciência delas. Então, agora, com o autoconhecimento, com a terapia, eu posso olhar para essas ideias e falar, essas ideias não são minhas. Essas ideias, essas memórias, esse complexo é da criança. A criança que vive em mim. Então, agora eu vou dar colo para essa criança, eu vou acolhê-la e falar, e aí eu vou viver o Jung. Eu não sou o que me aconteceu. Eu escolho o que eu quero me tornar. O que te aconteceu? Toda essa encrenca aí, essa família maluquinha que você teve, mas que era necessária, para que a gente trouxesse à tona as nossas encrencas e acolhêssemos essas questões, né? E também libertássemos os nossos pais e libertássemos a nós mesmos, né? Do auto-perdão, que vai ocorrer quando a gente começar a se amar e perceber. Então, eu não preciso provar o meu valor, então eu não preciso me sentir menor, inferior, não. A criança se sentiu assim, mas você não precisa mais se sentir assim, porque agora você é adulto. E como adulto, a gente tem que tomar atitudes de adultos, né? Ainda que existam muitos adultos não praticantes, né? Nós não vamos nos inserir nesse rol aí. Vamos acolher as nossas encrencas, olhar com muito amor para dentro de nós e falar, tá tudo bem, eu sei que eu tenho isso, mas isso não me tem mais. É diferente. Aí a minha segunda pergunta é o seguinte, no catolicismo, a gente já nasce com a culpa, né? Por isso é que tem que ser batizado, né? E aí, a gente geralmente, já no espiritismo, a gente já começa a pensar, a saída do
lá a entrada na razão, né, a saída do paraíso, nós fomos julgados à toa, né? Mas no Espiritismo a gente já reconhece que é o início da nossa razão. Então, essa culpa que vem em cima da gente é um arquétipo que pode até vir a um complexo. Tá? Perfeito, Cristina. Exatamente, né? Essa culpa aí, né? Ela é ancestral, mas ela é ancestral porque, primeiro, ela foi disseminada na sociedade, né? E aí cada um de nós absorveu essa culpa de alguma maneira, né? Então, na psicologia disse isso, né? A culpa, ela é arquetípica, ou seja, existe um padrão de comportamento da culpa, e cada um de nós vai vivenciar essa culpa conforme o nosso histórico. Então, do ponto de vista espírita, todos nós carregamos algum tipo de culpa. Todos nós trazemos ali na nossa consciência, Joana vai dizer isso, né, essa culpa que em algum momento da nossa existência ninguém viu. Até mesmo nós cometemos sem acreditar que aquilo fosse um erro. Né? A gente vê muito isso no fanatismo. Né? O que é o fanático? O fanático é aquela pessoa que acha que ela é dona da verdade e que o jeito que ela pensa é o único correto. E aí ela não pensa duas vezes em subjugar o outro. Foi assim que a Igreja Católica criou ali as cruzadas, né? É assim que os ditadores começam a mandar no mundo. É assim que o fanatismo religioso ele começa a se impor, o fanatismo político e até mesmo o fanatismo por futebol. Né? Tem fanáticos aí por futebol que se o Goiás perder do Vila Nova, né, Tarsila, é uma guerra, né? Aqui em São Paulo é o Corinthians e o Palmeiras, no Rio é o Flamengo e é o Fla-Flu, e em Minas Gerais é o Galo e o Cruzeiro, e por aí vai, né? Então, e aí a culpa é um complexo que pega praticamente todos nós, uns mais, outros menos, mas que a gente precisa trazer ali para um lugar de consciência, como você falou, de amor, para que a gente saia da culpa doentia, que é o remorso, e nós caiamos na culpa terapêutica, né, que é a responsabilização. Ok, eu errei, né, eu reconheço o meu erro, eu me arrependo, e eu me responsabilizo, e eu me coloco à disposição da vida para a reparação. Né? E aqui eu estou no processo do auto-amor. A Maria Joana levantou a mão, mas antes eu vou fazer uma perguntinha. E a ansiedade? Tá? A ansiedade é um arquétipo, porque hoje a gente só vê gente ansioso. Então, será que desse arquétipo virou um complexo? Tá? A ansiedade, né, é um sintoma de uma sociedade doente, né? É o sintoma de uma vida moderna onde nós ficamos excessivamente preocupados com as questões de fora. Né? Então, o Jung vai dizer o seguinte, tanto o Jung quanto a Joana, né? A ansiedade, ela é um sintoma, e esse sintoma, ele vai causar reações, sensações no nosso corpo, né? Como a ansiedade causa. E o nosso psiquismo, ele fica ali bastante alterado. Então, nós precisamos sempre fazer a correlação do sintoma com aquilo que está lá no inconsciente fazendo barulho. Então, qual é a emoção que está vinculada à ansiedade? É o medo. Então, lá no meu inconsciente, existe muito medo. Medo do quê? Medo de não dar conta, medo do que vão pensar de mim, medo de não conseguir, medo de falhar, medo de não ser bom o bastante, medo da morte, né? Medo da doença, medo de ficar sozinho, até medo do escuro, por que não, né? E aí isso gera muita ansiedade em nós. Então, a ansiedade sempre traz um convite para a gente, né? E o ansioso, ele está sempre com a mente ali, muito acelerada, e aqui são sintomas que a ansiedade traz, né? Muito tenso, com uma visão muito pessimista da vida, sempre preocupado, e aí ele pode desenvolver a procrastinação, né? Ansiedade pode ser fruto aqui de um perfeccionismo também, mas que tem lá na raiz a mesma coisa, o medo. Porque o perfeccionista, na essência dele, ele traz medo, né? Medo de não ser bom o bastante, medo de falhar, medo de errar,
Então, ele se coloca numa postura de uma exigência muito grande consigo mesmo. E aí ele é muito duro com ele, né? Ele não pode errar, e quando ele erra, ele cai na culpa, né? Então, ele acha que precisa sofrer. E também, por exigir muito de você, passa a exigir muito dos outros também. Então, a pessoa tem um pavio muito curto para paciência. Enfim. Joana, com você, então. Não, mas venceu para não venceu, não? Não, pode, são 5 minutos, nós temos mais 5 minutos. Não, eu vou tentar aqui, eu vou tentar passar para você, foi uma dúvida que ficou, e aí você vai, eu vou ver se eu dou conta de fazer. Quando você fala do arquétipo, você coloca que é o consciente coletivo, aí você fala do consciente coletivo, sai os complexos. E eu convivo com uma pessoa, essa pessoa, tudo que é padrão de comportamento, ele é do avesso. Ele não suporta. Essa pessoa tem complexo ou essa pessoa é doente? O que é que eu falo? O que é que você me fala? O complexo, ele nos deixa doente, né? Então, provavelmente ele tem complexo. Todos temos complexos, né? Mas, geralmente, um complexo que nos pega muito é o complexo de inferioridade, né? E o alter ego ali do complexo de inferioridade, ou seja, o seu irmão gêmeo, que atua em polaridade distinta, é o complexo de superioridade, né? E os complexos, eles nunca estão sozinhos. Então, sempre no complexo de inferioridade vai ter abandono, rejeição, culpa, a coisa do herói, do bonzinho, mas vai ter o poder também, desejo de poder, desejo de controle, então tem tudo isso, né? E se o complexo ele não é olhado, né, Maria Joana, ele vira uma neurose. Então tem pessoas que são neuróticas, né? E aí a neurose é uma doença que precisa ser tratada, né? Precisa de medicação, precisa de um Rivotrilzinho, né? A pessoa pode desenvolver uma distimia. Às vezes a pessoa distímica, ela não sabe, né? O que é distimia? Distimia é uma depressão leve que é caracterizada pelo mau humor. Então, aquela pessoa que está sempre mal-humorada com tudo. O dia está lindo, você fala, bom dia, pessoa. Ah, só se for para você, né? Olha, mas que palestra boa essa. Eu não gostei, né? Eu achei ruim, achei fraco. A pessoa está sempre do contra, né? Então, é isso que você falou. Tudo que é um padrão, a pessoa é do avesso, ela é do contra, né? Que é uma forma de chamar atenção também. Né? Então, é a pessoa. Isso também pode ser o complexo de superioridade também? Pode, mas geralmente é o complexo de inferioridade, onde a pessoa se sente menor, se sente diminuída, e aí, o que ela faz? Ela desenvolve ao longo da vida um mecanismo de defesa para ela, que é uma casca dura. Então, essa pessoa ela pode ter um comportamento de ser chato, de ser inconveniente, de ser do avesso, de ser do contra, né, de ser mal-humorada, porque ela, como se ela quisesse espantar as pessoas ao seu redor. Não sei se é o caso, né? Teria que avaliar. Só que tem um detalhe, essa pessoa, ele é uma pessoa muito dócil, que é o contrário. Ele é muito dócil, ele é uma pessoa agradável, só que todo o padrão, que é principalmente social, cultural, ele está fora. Uhum. Ele está fora. Ele não sabe, ele fala que não dá conta de conviver com aquilo. Então, quando você falou, eu falei, Jesus, então deve existir umas exceções, porque... Não, está sempre ali, né? Só precisa avaliar quais complexos estão fazendo barulho ali. É caso, né, de tratamento, então. Pode ser o próprio complexo de inferioridade que vai desencadear ali, às vezes, culpa na pessoa, às vezes o marketing de ser o bonzinho, de ser bacana, legal para todo mundo, etc, tal, mas vai ter dificuldade de lidar com algumas coisas, porque provavelmente isso está na história dele ali, né? Eu teria que avaliar a história dele para entender o que leva essa pessoa a ter esses comportamentos, né? Então, mas todo comportamento nosso, ele é resultado de algum complexo que está mal resolvido dentro de nós, com certeza. O tratamento, eu penso assim, tratamento, a gente pensa, tratamento é porque você está doido. Não, a gente tem que ir para um psicólogo e tudo, para a gente se harmonizar conosco mesmo. A gente não está doido, não, né? Entendeu? Mas aí criou-se, né, essa crença de quem está no psiquiatra tomando remédio ou no psicólogo é porque o embirutou, né?
Uhum. Tem mais alguma pergunta? Ou podemos chamar a dona Edmê? Cadê Edmê? Estou vendo Edmê, para ela fazer a prece final. Não, antes o Paulo vai fazer as suas considerações finais, né? Se ele tiver mais alguma coisa para falar. E depois, Edmê, eu já agradeço a Dalva, que fez a oração inicial, a Edmê, antecipadamente, já estou agradecendo, e a todos que estão aqui, e ao Paulo também, que nos brindou mais uma vez com essas considerações. Tá? Okay. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pelo carinho, a paciência de vocês, pelas colaborações de perguntas, de discussões sempre salutares, né? Dizendo aqui que realmente esses tópicos, esses conceitos, eles não são fáceis da gente entender, né? Mas à medida que a gente vai falando, repetindo, isso se torna tão simples, né? Tão usual para nós, como aquelas questões do Livro dos Espíritos que a gente não entendia, mas depois de tanto estudar, de tanto ler, a gente começa a entender, né? Como o Divaldo sempre diz, né? A palavra prolegômenos, que está lá no Livro dos Espíritos, a gente fala, meu Deus, que palavra é essa? E depois a gente vai se acostumando com esse palavreado novo, como diz a Joana, né? Que uma coisa é a gente ser simples, a outra é permanecer na ignorância. Então, a gente precisa sempre ler, estudar e entender esses conceitos, né? E eles são um aprendizado fantástico para todos nós. Então, muito obrigado aí pelo carinho, atenção de vocês, e deixo o convite aqui para todos para a próxima semana, onde nós vamos falar sobre a individuação, faremos em 2 partes, né, Tarsila? Porque tem coisas interessantes ali, onde a gente meio que vai fazer o fechamento de tudo isso, né? Entender como é que o ego, a persona, o self, os complexos, etc., como é que tudo isso funciona, por que tudo isso, né? Que aquilo que na doutrina espírita nós chamamos de evolução do espírito. Então, na evolução do espírito, nós entendemos algumas coisas dentro da doutrina espírita, mas tem que entender na parte psicológica agora, que é o que Jung vai chamar de individuação. Então, ficam todos convidados aí. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Então, Edmê, por favor. Levando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, ao nosso Criador e aos nossos mentores espirituais, agradecer por este momento de estudo, agradecer pela presença de todos. E agradecer ao Paulo também por este momento. Eu estava analisando o tanto que assim, esse conhecimento é importante para a gente, né? Essa busca essa busca interior. Então, agradecer a ele pela disposição de estar nos ajudando nesse momento. E com a oração do Pai Nosso, eu peço o encerramento do nosso encontro de hoje e que possamos voltar na próxima semana para darmos continuidade a esse estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos da prática de todo mal. E que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Eu queria dar uma palavra. Eu vou desativar o som da Dalva, tá? Eu queria só lembrar que quando a gente fala Pai Nosso, se vocês forem ler em várias Bíblias, é que estás nos céus, quer dizer, ele está em todos os lugares, tá? E aí, daquela outra vez, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim como é feito no céu. Quer dizer, o reino dele
já está lá no céu. Nos outros lugares, está todo mundo ainda, né, tentando remar para conseguir atingir esse reino. Só para a Edmir falou, e aí eu falei, isso aqui eu acho que é bom a gente prestar atenção. Um dia eu vi que estava diferente. Aí eu fui procurar as outras Bíblias que eu tinha, e eu vi que a primeira fala é nos céus, e depois o vosso reino seja feito aqui na terra como no céu, quer dizer, no superior. Tá? É só isso. Gente, até semana que vem, se Deus quiser, e nós vamos ver, então, individuação. Não é individualização, não. É individuação. Tá? Obrigado, Paulo, por tudo, e fiquemos todos com um bom final de semana, com bastante chuva, se Deus quiser. Tá? Até mais, pessoal.